Estamos começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos, diretamente da minha casa para a sua casa. Nessas épocas, né, diferentes, nesse contexto de pandemia, nós precisamos nos adaptar e estamos nos adaptando. Decidimos retornar nossas gravações, trazendo nossos convidados não mais ao estúdio, mas através de videochamadas. Esse ano, um ano importante, um ano em que nós, eleitores, cidadãos, iremos às urnas votar, né, eleger prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, nos mais de 5.500 municípios brasileiros. Então, nós resolvemos voltar, por medidas de segurança, não estamos ainda no estúdio, mas esperamos que em breve a gente possa retornar diretamente dos nossos estúdios, trazendo nossos convidados e conversando sobre os mais diversos assuntos, levando para você informação, deixando você cada vez mais bem informado sobre seus direitos e sobre seus deveres, porque essa é o nosso objetivo, é o nosso intuito. Então, como eu já falei, esse ano é um ano eleitoral, um ano importante, porque além de ser um ano eleitoral, é um ano em que nós estamos vivendo uma pandemia. Então, por conta do coronavírus, o nosso pleito, né, as nossas eleições, elas sofreram modificações. Devido a essas alterações, muitas dúvidas surgiram, né, nos brasileiros. Então, nós vamos trazer nossa convidada, que é advogada, para conversar conosco, tirar um pouco das nossas dúvidas e explicar quais foram essas mudanças. Essas mudanças, elas surgiram da PEC, que é uma proposta de emenda constitucional número 18 de 2020, que buscava justamente adiar as eleições por conta da pandemia. E ela foi aprovada na última quarta-feira, dia 1º agora de julho, e a promulgação aconteceu pelo Congresso Nacional no dia seguinte, agora, quinta-feira, dia 2 de julho. Então, por conta da pandemia, as eleições foram adiadas e alguns prazos foram prorrogados. E é sobre isso também, sobre esses prazos, que a gente vai conversar com a nossa convidada. Será que os prazos que já passaram, que já finalizaram, eles vão voltar, vão reabrir? Alguns serviços, eles vão poder voltar a serem disponibilizados pela Justiça Eleitoral ou não? Será que apenas os prazos que ainda não se venceram vão ser prorrogados? Então, essa é uma das dúvidas que nós vamos conversar com a nossa convidada, que também vai nos dizer quais foram as datas escolhidas, votadas e aprovadas pelo Congresso Nacional, que decidiram aí passar o novo pleito, né, as novas datas para a gente ir às urnas e votar nos nossos candidatos. Então, não saia daí, que o Cidadania volta daqui a pouquinho com a nossa convidada. E só lembrando, nós temos as nossas redes sociais, nosso Instagram, Programa Cidadania, nosso WhatsApp, 999059769. Se você quiser enviar alguma sugestão de tema para o nosso programa, algum elogio, alguma crítica, nós estamos aqui para escutar você. Então, entre através das nossas redes sociais em contato conosco, que nós estamos aqui para juntos construirmos esse canal que é de cidadania. Então, não sai daí, que daqui a pouquinho a gente volta falando sobre eleições 2020 e as mudanças ocasionadas pela Covid-19. Não sai daí, que o Cidadania volta já.
Eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Volta com o segundo bloco do Cidadania, retornando às nossas gravações. E como esse ano é ano eleitoral, né, já falei no primeiro bloco um pouco sobre o nosso tema de hoje, que serão as eleições esse ano, as eleições municipais 2020. Então, para conversar conosco um pouco sobre o tema, tirar as nossas dúvidas, que não são poucas, né, principalmente devido às alterações, né, ocasionadas pela pandemia, estamos aqui diretamente da casa, né, Bezerra, que é advogada e professora universitária, e vai conversar conosco sobre essas mudanças excepcionais, né? Mudanças apenas para essas eleições de 2020. Então, doutora Mariana, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença, sua disponibilidade aí da sua casa, para conversar um pouco conosco nesse novo formato, né? Como todo mundo fala, é o novo normal, né? Então, nós também estamos aderindo. Oi, Joyce, é uma honra estar aqui com você hoje, falando para seu público sobre um tema tão relevante, né? É uma adaptação para todos nós, não só na estrutura, né? Para nós de teletrabalho, de estar fazendo isso de uma forma diferente, graças a Deus a tecnologia tem nos ajudado, mas isso impacta em diversas outras searas, inclusive na prática aí do procedimento eleitoral, que a gente vai ultrapassar, se Deus quiser, com muito sucesso, é o que a gente deseja, nós que trabalhamos direta ou indiretamente, mas também como eleitores, né, como cidadãos. O que a gente quer é que tudo ocorra de forma mais segura, mas essa adaptação acaba nos gerando muita dúvida, né? Assim como tudo que nos é novo nessa realidade, tudo que essa realidade nos trouxe de inédito, porque nós nunca tínhamos vivido algo semelhante, nos gera dúvida, principalmente no que concerne às aglomerações, o que é que a gente deve evitar, o que é que a gente não deve fazer, e é esse justamente, talvez, o nosso maior receio. Como vivenciar tudo aquilo que a gente já está acostumado a vivenciar, né? No processo eleitoral, desde as convenções, que era o primeiro start das aglomerações, até o próprio dia da eleição, né? Como vivenciar tudo isso de uma forma segura, sem dúvida essa está sendo uma dúvida muito recorrente. Inicialmente, doutora Mariana, nós gostaríamos de saber, finalmente, quando serão as eleições? Quais as novas datas, no caso do primeiro e do segundo turno? Visto a publicação da emenda constitucional agora, dia 2, é uma publicação bem recente, né? Talvez por isso esteja ainda gerando tanta dúvida, as datas passaram para dia 15 de novembro, o primeiro turno, e dia 29 de novembro do ano de 2020 ainda, o segundo turno. Né? E aí nós saímos daquele parâmetro que nós já tínhamos do artigo 29, segundo da Constituição, né, do primeiro domingo, e passamos para essa data excepcionalmente
de acordo com a emenda constitucional. Falando então na emenda constitucional, para que as pessoas entendam, quem tem o poder de modificar essas datas? Na prática, o que foi que aconteceu e quem decidiu essas novas datas? Pois é, muito se falava sobre isso, né? Se essa modificação poderia vir do órgão gestor, que é o TSE, do processo eleitoral, do procedimento eleitoral, se isso poderia ser feito através de uma medida provisória, por quê? Porque nós estamos vivendo um período pandêmico de crise sanitária e que isso gera uma urgência, uma certa imediaticidade e resolutividade desses atos. Então, nós temos ali, vamos supor, no direito do trabalho, nós estamos vivendo com situações em que muitas demandas são resolvidas através de medidas provisórias. Então, a gente acabou condicionado nós estamos num estado de calamidade, uma crise sanitária, então vamos resolver da medida mais rápida, que é através de uma medida provisória ou através do órgão gestor, que seria do TSE. Inicialmente se gerou uma expectativa, né, que essa nova data viesse do TSE, ou que essas novas diligências viessem desse órgão que fica à frente de toda a organização do processo eleitoral, mas não, nós não poderíamos fazer isso através do TSE, porque essa data ela é prevista na Constituição. E é aí quando a gente começa a falar da emenda constitucional, né? Que a gente acabou de mencionar, que saiu agora dia 2, né? E essa emenda constitucional, ela tem um procedimento próprio, ela tem que passar por 2 vezes pelo Congresso Nacional. Quem é o Congresso Nacional? O nosso Congresso Nacional é a Câmara e o Senado. Então, ela foi, né, no caso já, analisada e aprovada tanto pela Câmara quanto pelo Senado, né, tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal, para que nós pudéssemos chegar até essa data. Obviamente que nós vimos o TSE muito à frente desse debate, inclusive aconteceram vários eventos presididos pelo ministro Barroso, né, que é o presidente do TSE hoje, para que se chegasse ali a uma mediação, uma provável data, que foi quando se configurou aí essa data do final de novembro, no caso, do meio para o final de novembro, né? Então, assim, apesar de haver essa votação, né, e aprovação pelo Congresso, a gente sabe que ali nas entrelinhas sempre há conversas e acordos, né, para que juntos os poderes eles escolhessem, no caso, a melhor data, né? É muito importante que os nossos 3 poderes, né, eles estejam unidos também nesse momento, principalmente nesse momento, talvez, de crise, né, que eles conversem entre si. Não é que o posicionamento veio formalmente, único, exclusivamente de um canto, que só naquele canto se deve debater sobre aquilo. Inclusive, os debates que aconteceram presididos pelo TSE foram debates ministrados por especialistas na área, né, para que pudesse chegar a uma possível data, para que esse processo de emenda constitucional ocorresse de forma saudável, tanto formalmente como materialmente, né? Ele teve o processamento correto no Congresso Nacional, mas ele teve também o respaldo do órgão do TSE, contando aí com a opinião, né, o parecer de vários especialistas.
Mariana, e a gente sabe que em ano de eleições, né, a Justiça Eleitoral, ela estabelece datas e prazos, né, faz todo o calendário eleitoral, que tanto serve para o cidadão, né, para aquele que vai tirar pela primeira vez o título, para aquelas pessoas que estão com o título cancelado, né, e querem regularizar a sua situação, para o cadastramento da biometria, para aquelas pessoas que ainda não cadastraram, e tem prazos também para os candidatos, né, os pré-candidatos. No caso, é possível ainda abrir algum prazo, os prazos que já finalizaram, né? No caso, até o dia 2. Eles voltam a abrir ou não? Transcorre normalmente o calendário? Não, Joyce. A partir do dia 2, nós começamos a modificar e adaptar esse prazo de acordo com o novo calendário. Mas os prazos que decorreram, como a gente chama, ou que encerraram até dia 2, né, eles não podem ser mais adaptados ao novo calendário eleitoral. Não gosto de chamar de novo porque é excepcional, né? A ideia de novo Sim. traz uma questão aí de ser para sempre aquele calendário. Não. Principalmente quando se tratando de emenda à Constituição. Quando se fala de emenda à Constituição, a ideia é que aquela mudança seja Permanência, né? permanente. Aquela mudança seja permanente, mas a própria redação da emenda ela já traz a excepcionalidade dessa norma para esse ano. Então, quem está precisando aí de algum serviço da Justiça Eleitoral, é importante consultar o calendário disponibilizado pela Justiça Eleitoral para saber se o prazo daquele serviço já ocorreu, já decorreu também, né? Caso não tenha decorrido, ele deve procurar, né, informações para saber até quando esse prazo foi estendido no caso, né? Conforme aí a programação após a emenda do dia 2. Sim, na verdade, os prazos mais relevantes, talvez, para o eleitor, se encerraram ali por volta do dia 6 de maio, que eram os prazos inerentes à revisão, alistamento, transferência de título, mas a gente sempre aconselha que esse eleitor, ele se dirija até ao seu cartório eleitoral, né, até o órgão que vai ter competência para dar aquela informação fidedigna e para que ele possa verificar qual é a sua pendência, mesmo diante desse prazo, né? Ele verifica, às vezes é uma pendência que pode ser resolvida, às vezes a questão de um nome, às vezes uma informalidade pequena que ali um servidor pode corrigir, pode ajudar aquele eleitor. É muito importante que nossos eleitores eles estejam aptos para participar do processo democrático. Doutora Mariana, e nessas eleições em tempos de pandemia, né? O Tribunal Superior Eleitoral ele já normatizou, já apresentou alguma informação mais concreta em relação a como se darão ao pleito no dia, por exemplo, vai ter álcool gel disponibilizado, vai ter alguma maneira diferente de reorganizar filas ou prioridades? O TSE já disponibilizou algo mais concreto nesse sentido? Não, o TSE ainda não disponibilizou. Por quê? Porque ainda é uma mudança muito recente. Nós estávamos tratando ainda das formalidades, né? A emenda foi publicada agora, dia 2. Mas nós já percebemos diligências e movimentações do TSE, né? Que é o órgão que gerencia esse processo, para tornar esse dia da eleição, bem como todo o decorrer do processo eleitoral, desde as situações primeiras, né? Agora os primeiros prazos, que são as convenções que vão acontecer virtualmente, né? Então nós já temos uma adaptação à possibilidade de fazer essa convenção virtualmente. Nós temos percebido movimentações como reuniões, parcerias com empresas privadas para doação de álcool e máscara para aquelas pessoas que vão trabalhar no dia da eleição, como os mesários, ou para os próprios eleitores. Então, eu creio que, para logo,
nós vamos ter um posicionamento de como essa situação vai acontecer, né? Também temos percebido a preocupação com a informação, porque eu acho que, a posterior à formalização da emenda, é o primeiro passo com que a gente deve se preocupar. Inclusive, muito louvável falar sobre isso aqui no programa, porque o que a gente tem visto é a necessidade da informação de como isso vai acontecer, né? A necessidade de se velar pela máxima presença do cidadão ali, em depositar o seu voto para que esse processo ele seja realmente democrático, né? Se nós tivermos uma evasão muito grande do eleitor no dia da eleição, né? Se nós tivermos muitas faltas do eleitor em nome aí dessa crise sanitária, do medo, nós corremos o risco de não ter um processo tão democrático quanto nós gostaríamos, né? Já geralmente, né, que percebemos nas eleições, em todo o pleito, é uma abstenção, né? Então, aí o que poderia ainda a pandemia causar uma abstenção ainda maior, né? Exatamente. Mas, doutora Mariana, ainda outros questionamentos, eleições e pandemia, mas vai ficar para o próximo bloco. O pessoal vai ficar aguardando, vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com cidadania. Não sai daí. A transformação do espaço é evidente. O que antes não cabia na sala, hoje está organizado e ainda sobram prateleiras que já esperam os arquivos da Câmara Municipal de Mossoró. Ora, o Arquivo Morto é importantíssimo, é a história da Câmara Municipal de Mossoró, é a nossa segurança, são documentos que às vezes a própria Justiça, o Ministério Público solicita e ninguém sabia por onde começar a procurar. Então hoje está totalmente organizado e vamos continuar esse trabalho, fazendo essa organização em todos os setores, como o RH, que é importantíssimo ter esse serviço, na contabilidade, no setor da procuradoria, no administrativo. Então, queremos deixar a Câmara totalmente organizada. Esse setor foi importantíssimo para a nossa história, para a nossa segurança também. E para que serve essa tal cidadania? Ela é bem mais que um conjunto de direitos e deveres. A participação cidadã vai do círculo de pais e mestres na escola do seu filho, a ONGs, movimentos, a participação digital, que levou nosso país continental a falar a mesma língua. Precisamos entender e exercer o controle social. Está em suas mãos, resta sabê-lo usar. Pensando nisso, a Fundação Ulisses Guimarães disponibilizou à sociedade o curso Cidadania, Aprendizagem para a Transformação Social, gratuito e de qualidade. O curso está organizado em 3 módulos. Você pode cursar quantos quiser. Nós sugerimos que você curse os 3. São 30 horas no módulo 1, 42 no 2 e 42 horas no 3. E o certificado serve como carga complementar para universidades. Mande um e-mail para ead.fugrn@gmail.com ou pelo telefone 84 2010 1511. Para maiores informações de outros cursos, acesse fundaçãoulisses.org.br. Volta com o terceiro bloco do Cidadania, continuando aqui a nossa conversa com a doutora Mariana Bezerra, que é advogada e professora universitária, e está conversando conosco sobre as eleições de 2020, nessas eleições excepcionais que vão ocorrer aí com algumas mudanças ocasionadas pela pandemia do coronavírus. Então, continuando aqui o nosso papo, doutora Mariana, eu pergunto, você informou que o primeiro turno foi adiado para dia 15 de novembro. Caso nessa data, né, nós estamos vendo aí que algumas cidades já estão em queda do número de contaminados e mortos, mas outras estão numa fase crescente ainda. E aí vem o questionamento.
Caso dia 15 de novembro, algumas cidades no Brasil ainda estejam com uma forte crise sanitária, ainda estejam com hospitais lotados, com poucas vagas em UTIs, ainda assim, haverá o pleito, há alguma norma que possa ainda modificar ou adiar essa data do primeiro turno? Sim, há também, através de nova emenda à Constituição, né? É importante sempre frisar essa parte. Especula-se a possibilidade de remarcar em situação de necessidade essa data, ou realizar as eleições pontualmente de acordo com a necessidade e situação aí dessa crise sanitária em cada município. Nós sabemos que o nosso país tem dimensões continentais e, por isso, essa pandemia se comporta de forma diversa em determinados estados, cidades e assim sucessivamente, né? Nós já estamos passando pelo pico aqui, graças a Deus, é o que dizem os nossos especialistas, mas existem cidades que especula-se que só vão ultrapassar essa barreira no final do ano, né? Ou especula-se que no começo do próximo ano. Então, nós estamos vivendo uma situação muito instável quanto a isso. Com certeza, essa data, se ela precisar ser repensada, ela vai ser repensada, sim. Bom, de acordo com a Constituição, né, os idosos acima de 70 têm o voto facultativo, né, não mais obrigatório. Mas supondo que eu sou uma idosa com menos de 70 anos, ou então eu sou um jovem, mas pertenço ao grupo de risco, ainda assim eu sou obrigado a comparecer às urnas e votar, ou por conta da pandemia, alguma flexibilização e o voto será facultativo? Alguma coisa nesse sentido foi modificada? Não, Joyce, ainda não também. É importante frisar que o voto ele continua obrigatório em situação macro, né? Para aquelas pessoas menores de 70 anos, no caso, com menos de 70 anos, o voto continua obrigatório. Lembrando que nós temos a possibilidade de justificar a falta em caso de necessidade. O que é que se fala nesse sentido? O que é que está se especulando, né? Além de remarcar uma nova data em caso da absoluta falta de condição de realizar esse pleito. Fala-se em uma possível anistia para a sanção aí que é prevista nos casos de falta ao dia da eleição, né? Quando você não vai votar, você fica ali pendente com a justiça eleitoral, como a gente chama, você paga uma multa, né? Daquele seu ato, daquela sua falta, geram sanções. Fala-se sobre a possibilidade de uma anistia, uma espécie de anistia, ou seja, uma espécie de anulação dessa sanção, né? É uma possibilidade. Outra coisa, uma das implicações, né, dessa mudança de data das eleições diz respeito em relação à inelegibilidade de certos candidatos, né, que estavam ali condenados pela lei da ficha limpa. No seu entender, essas pessoas que estariam inelegíveis em outubro, com a mudança da data para novembro, elas passaram a ser elegíveis ou não? Olhe, é uma situação que tem sido bastante debatida, né? Essa brecha que essa mudança causou. Inclusive, essa brecha, ela já foi encaminhada através de consulta ao TSE, por meio de um deputado do Ceará, né? Para ver qual seria ali o posicionamento do TSE, salvo engano, essa consulta está nas mãos aí da interpretação do ministro Edson Fachin. Então, nós temos que, por prudência, aguardar aí um posicionamento do TSE. Mas na letra da lei, como a gente costuma falar, né,
essas pessoas que se tornaram inelegíveis no ano de 2012, né, que aí contariam 8 anos, no caso, elas estariam sim elegíveis em novembro, né? A inelegibilidade de crimes como Caixa 2, abuso de poder econômico ou outro ilícito, né, gira em torno de 8 anos, e é como a gente conta data a data, né? A eleição de 2012 aconteceu dia 7, no caso, a próxima eleição aconteceria dia 4, não fosse a emenda constitucional. Então, essas pessoas, dia 4 de outubro, ainda estariam inelegíveis. Por poucos dias. Porém, com o afastar das datas, essas datas também foram adaptadas, e aí ficou um período, talvez, que a gente possa chamar de vacância, uma brecha, em que essas pessoas poderiam, sim, estar aptas e elegíveis ao processo eleitoral. Mas, por prudência, a gente aguarda o posicionamento do TSE, né? Apesar da letra da lei ser clara quanto à questão dos prazos. E provavelmente essa consulta saia até o fim do prazo para os pré-candidatos, né, fazerem Sim. Doutora Mariana, outro assunto que eu acredito que seja bem polêmico diz respeito aos showmícios, né? Antigamente era bem comum, né, comício misturado ali com aqueles shows musicais, né, dos artistas. Mas a mini-reforma eleitoral de 2016 acabou com o showmício, né? Só que aí, devido à pandemia, essa época de lives, né, pelos artistas, e surgiu, então, né, um projeto de lei do deputado federal Alexandre Frota, que é conhecido, né, por ser também um artista, né, seus projetos na TV, o deputado federal que é do PSDB de São Paulo, e ele apresenta no de lei uma liberação, né, no caso, para fazer esses showmícios pela internet. No seu entender, seria cabível esses showmícios pela internet para arrecadar dinheiro para a campanha, assim como acontece em lives dos artistas, para arrecadarem dinheiro e fazer essas campanhas solidárias? Olha, Joyce, a meu ver, não. Porque, como você bem lembrou, da mini-reforma eleitoral, como a gente chama na prática, de 2006, né, a Lei 11.300, essa lei ela veio já com o intuito de tornar esse processo eleitoral muito mais limpo, muito mais isento de intervenções, para que pudesse se tornar muito mais democrático, né? Prezando ali por uma probidade maior, prezando única e exclusivamente pelo direito do eleitor de depositar sua confiança em uma pessoa que lhe represente pela sua competência, pelo seu trabalho. Então, visto essa perspectiva da mini-reforma, eu creio que não. Talvez a intenção tenha sido boa, visto que nós estamos realmente num contexto pandêmico e esses artistas, eles estão em uma situação muito delicada de vulnerabilidade profissional, né? Nós não sabemos ainda, especula que sejam as classes talvez mais prejudicadas profissionais, porque são as últimas que vão retornar, mas eu creio que se valer do processo eleitoral como via a solucionar talvez esse déficit, não seja razoável, que nós realmente devemos prezar por um processo democrático, por um processo limpo, o máximo de probidade possível que a gente possa alcançar. Pois essas alterações, sempre, né, anos eleitorais trazem à tona, afloram, né, muitas discussões e também muitas dúvidas. E esse ano nós tivemos um boom, que foi a pandemia, né, que além de alterar, né, essas datas,
acabou também confundindo um pouco o eleitor. E nós teríamos ainda outras perguntas a fazer, mas em virtude do tempo, não será possível. De qualquer forma, eu agradeço novamente sua participação, doutora Mariana, e convido novamente as portas do programa abertas. Sabe, né, que você possa retornar ao programa, dessa vez no nosso estúdio lá na TV Câmara. Eu terei imenso prazer de participar. Como nós não sabemos quanto tempo ficaremos nessa situação, tanto daqui, da minha casa, do meu home office, quanto do estúdio de vocês, Joyce. É sempre um prazer conversar sobre esses temas. Me coloco sempre à disposição de vocês e dos telespectadores para conversar sobre o que mais a gente puder. Obrigada, doutora Mariana. Desejamos que esteja bem você e sua família. E nós estamos terminando o terceiro bloco. Voltaremos daqui a pouquinho com Herval no quadro Em Pauta. Não saia daí. Respeitando a Lei 12.527 de 2011, mais conhecida como Lei de Acesso à Informação, a Câmara Municipal de Mossoró disponibiliza no portal da Transparência dados de prestação de contas, editais, licitações, tudo isso ao alcance de qualquer pessoa interessada. Dos 23 pontos analisados no portal da Transparência da Casa pelo Tribunal de Contas do Estado, o Legislativo cumpre 20, sendo que os 3 restantes são de responsabilidade do Executivo. Já em destaque no país, a transparência da Câmara atingiu 93% de 100 no ranking nacional de transparência, avaliado por 16 itens estipulados pelo Ministério Público Federal. No portal constam registros sobre despesas, receita, lei de responsabilidade fiscal, orçamento e salário de servidores. Tudo isso dando publicidade e clareza para que qualquer cidadão saiba como está sendo investido pela Câmara o dinheiro público. Nós conversamos com a doutora Mariana Bezerra, esclarecendo um pouco das nossas dúvidas, né? Todo ano eleitoral são prazos, serviços, muitas vezes a legislação muda, então sempre surgem dúvidas e é importante que a gente esteja sempre bem informado para que a gente não perca nenhum prazo e possa ir às urnas validar o nosso voto. Mas agora, no nosso quarto e último bloco, eu vou chamar o Dr. Herval Sampaio no seu quadro Em Pauta, ele também, que é bastante estudioso do direito eleitoral, direito partidário. Então, fale aí, Dr. Herval, sobre eleições 2020. É com você. Amigos e amigas que acompanham as redes sociais do Novo Eleitoral, venho aqui nessa série, sobre o adiamento das eleições, tratar de mais um caso interessante. Eu vou continuar esclarecendo aquela questão, que eu falei, amplo senso, aquela situação peculiar que eu repito, aquela peculiar situação que eu repito, falei amplo senso, cidadãos com direitos políticos suspensos, por 8 anos,
que na realidade a gente vai especificar e que eu até adiantei aquela situação que se consolidou logo após, vocês viram, que foi a consulta do Movimento do Combate à Corrupção Eleitoral ao Tribunal Superior Eleitoral, e que eu disse no vídeo anterior que, para mim, deveria ter sido solucionado, como eu venho, inclusive, estudando e pensando que muitos desses casos devem ser solucionados pelo Congresso Nacional. Mas, enfim, não foi. Não adianta chorar o leite derramado. O Congresso Nacional não tratou de modo específico a matéria, e agora, né, pela consulta feita pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, nesse primeiro sentido, pela consulta, penso eu que a questão está em abstrato, foi muito bem posta pelo Movimento do Combate à Corrupção Eleitoral. Eu sei que eu sou aí, de certo modo, né, suspeito, porque integro o referido movimento, mas estão presentes na referida consulta todos os requisitos para que o TSE admita o seu cabimento, melhor dizendo, e analise o seu mérito. Então, esclarecendo o que é que ali, evidentemente, o TSE vai enfrentar. Aí sim, como eu disse, né, deixei amplo senso a questão dos direitos políticos suspensos, mas o que o TSE quer, evidentemente, né, o TSE vai ter que deliberar, e o MCCE quer e tentou, inclusive, a nível de devido processo legislativo, é o seguinte: nós sabemos que aquelas pessoas, né, cidadãos, que eram candidatos, né, e que tiveram abuso de poder político, abuso de poder econômico, enfim, foram condenados na lei do ficha limpa, né, tiveram a sua inelegibilidade, né, inelegibilidade nessa seara eleitoral, porque tem a inelegibilidade, vamos dizer assim, com a situação jurídica de pena, e aquela também relativa na parte de improbidade, também aquela relativa como decorrência das condenações criminais, que aí não é nem inelegibilidade, aí sim seria a suspensão da parte constitucional do artigo 15, mas voltando, aquelas pessoas que tiveram essa condenação, que a gente sabe que o TSE já decidiu que o marco inicial, inclusive para contar esses 8 anos, que foi ampliado, inclusive de 3 para 8 anos, era a data das eleições passadas, isso se falando de 8 anos das eleições municipais, em 7 de outubro de 2012, essas pessoas, evidentemente, não poderiam participar, está muito claro, elas não participariam de modo nenhum das eleições que seriam agora em outubro, 4 de outubro, nós não participariam mesmo, mas com o afastamento do artigo 16, do princípio da anualidade, e o MCCE disse isso, e afastou por uma situação excepcional, excepcionalíssima, a questão da pandemia, e aí o MCCE disse, olha, não tocou na essência da lei do ficha limpa, que é a questão que esses candidatos, evidentemente, que foram condenados por abuso do poder político, que foram, evidentemente, tiveram essa consequência de não participar dessas eleições em específico municipais, tanto da 2016 quanto em tese da 2020, nessa tese, não deveriam participar nessa consulta das eleições de 2020. É isso que quer o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Por quê? Porque, na essência, a lei do ficha limpa estaria sendo, não é, burlada. Por que estaria sendo burlada? Porque, evidentemente, se a eleição ocorresse no período normal, os candidatos, essas pessoas não poderiam ser pré-candidatos hoje no cenário, né? Cenário anterior, pré-campanha, vocês sabem, eu vou até fazer outros vídeos sobre isso, foi ampliada, tudo foi empurrado em 42 dias, mas agora claramente, pelo menos pelo devido processo legislativo, podem participar das eleições. Então o TSE vai decidir isso. Esse foi o objetivo que eu fiz esse vídeo, esclarecendo justamente essa consulta do Tribunal Superior Eleitoral, e que deve responder, né? O ministro Edson Fachin foi o relator,
e evidentemente nós vamos ter aí que se traga segurança jurídica o mais rápido possível, que é algo inclusive que eu tenho pleiteado demais junto ao direito eleitoral. Valeu, pessoal, a gente volta depois com outros vídeos. Abraço! Bom, doutor Herval Sampaio já deixou o seu recado e eu também vou me despedindo do programa Cidadania de hoje, e nesse novo formato, né, através de videochamada. Espero, como eu já falei, que breve possamos todos retornar ao nosso convívio diário, nosso convívio normal, nossa rotina no estúdio, e que possamos receber nossos convidados lá também. Por enquanto, nós vamos fazendo o programa dessa nova forma, desse novo formato, através de videochamada, para levar até você informação. Então, o programa de hoje vai chegando ao fim, mas próxima semana nós estaremos novamente aqui no Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.